Estamos agora iniciando mais um curso, mais um treinamento no nosso canal, e a ideia é que você saia dominando esse texto aqui, né? É um texto de Freud de 1893, um dos primeiros, na verdade. A gente pode considerar que é o primeiro texto, se você pega, por exemplo, a coleção da Companhia das Letras, né? Obras completas, no caso volume 2, que é o Estudos sobre Histeria. Porque antes dele, o volume 1, são textos, digamos assim, pré-psicanalíticos. A gente quer trazer em algum momento aqui para o canal, né? Para quem quer dominar Freud, digamos assim. Dominar Freud ficou uma coisa bem fetichista, né? Mas basicamente a ideia é que você saia dominando esses textos, né? Que você saia com o controle, com a informação, né? Todas as informações, as nuances, exatamente com todos os detalhes desse texto. A gente vai fazer um estudo minucioso. Esta é a nossa ideia, pegar os textos de Freud. E aí eu quero falar para você que está acompanhando o nosso canal já há algum tempo, que é o seguinte: isso aqui é o mapa mental, né? Que é a nossa metodologia aqui do canal, é o mapa mental. Esse texto ele é dividido, por exemplo, em 5 partes, tá? As outras partes ainda não estão prontas, mas aí o que a gente precisa hoje é a primeira parte, que é tudo isso aqui que a gente vai estudar. Deixa eu diminuir aqui para você dar uma olhada. Eu sei que tem muita gente no celular, mas tudo isso aqui a gente vai estudar hoje, tá? Depois você vai ver que essas outras partes vão estar todas prontas e a gente vai disponibilizar isso aqui junto com um arquivo, um e-book lá na nossa área de membros. Quem já faz parte da área de membros, o link vai estar aí abaixo. Para quem não faz parte, mas quem faz parte, é só dar uma olhada lá na área de membros, que aí você vai ter acesso tanto ao mapa mental quanto ao e-book, né, caso você queira imprimir. E uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: constantemente a gente tem pensado em reformular o nosso canal. Uma das sugestões, né, que eu recebi foi justamente para que a gente trabalhasse os textos de Freud em ordem cronológica. Então, a ideia, na verdade, é que a gente fazer isso ao máximo. É óbvio que em algum momento a gente vai precisar trabalhar um ou outro texto aí. Às vezes eu preciso parar para estudar um texto específico, né? Retornar a Freud para um texto específico, e aí eu aproveito em alguns momentos para poder também trazer aqui para o canal. Mas a ideia, na verdade, a partir desse ano, agora, né, no final de 2023, início de 2024, é a gente conseguir trabalhar ao máximo esses textos em ordem cronológica, tá? Então a gente vai estudar aqui sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos, Freud escrevendo em 1893, antes de lançar, né, o livro Estudo sobre Histeria. Inclusive, esse texto aqui ele foi, digamos assim, publicado de uma forma preliminar, né? E depois ele foi revisado e foi colocado nessa coleção de obras completas, Estudos sobre Histeria, né? O volume 2. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou aproximar um mapa mental para você que está no celular, né? Para ficar melhor, deixa eu centralizar aqui. Então vamos entender Freud desde o início. Inclusive nesse texto aqui, só para você entender como esse texto ele é interessante, esse texto é a primeira vez que Freud usa termos como, por exemplo, catártico. Ele usa pela primeira vez a palavra abreação, tá? A gente vai falar isso, acho que fica na parte 2. Mas é a primeira vez que Freud utiliza isso, esses termos que hoje são muito conhecidos, né, por psicanalistas e estudantes de psicanálise. A primeira vez que Freud utiliza basicamente é nesse texto aqui. Então vamos entender o que Freud disse, né? Freud inicia esse texto dizendo que já há alguns anos, tanto ele quanto Breuer, né, eles estavam investigando essa questão de histeria e tal, nas mais diferentes formas e sintomas. E quais seriam os motivos, por exemplo, da histeria, né? Qual seria essa ocorrência? Qual é a ocorrência que originou, por exemplo, pela primeira vez aquele sintoma? Então, ele começa dizendo basicamente isso. Já faz algum tempo que a gente está estudando sobre isso, né? Estamos investigando aqui nas mais diferentes formas e sintomas da histeria, o motivo, a ocorrência que originara pela primeira vez, frequentemente muitos anos atrás, né? O fenômeno em questão. Então é basicamente isso que ele
começa dizendo neste texto aqui, tá? Ele diz também que o processo... Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler e aí eu vou trazer algumas contribuições caso eu ache necessário. Mas aqui só tá o que eu considero assim de mais importante para um estudo minucioso, tá? Então ele continua dizendo o seguinte: o processo era difícil, não apenas por se tratar de assuntos desagradáveis para os doentes. Quando ele fala sobre doentes aqui, é o que a gente chamaria hoje de analisante, né? É porque aqui eles estavam lidando, ele vai durante muito tempo ele vai utilizar esse termo, né? Doentes e tal, doentes dos nervos em alguns momentos, inclusive, porque ele está falando aqui o que se tem mais ou menos é que a histeria era uma doença e que essa doença não estava sendo muito... Já fazia tempo, inclusive, até que a humanidade não entendia direito essa questão de histeria, né? Você tem o Heródoto, por exemplo, falando sobre histeria. Você tem autores bem antigos falando sobre histeria. Para quem está chegando agora, por exemplo, histeria deriva da palavra útero, né? Útero, histeria, porque se acreditou durante algum momento que a histeria fosse uma doença de mulheres, que tinha a ver com fluxo sanguíneo, que tinha a ver com a posição do útero, que se moveria dentro delas e tal. Então é interessante você ter esse contexto, né? Você ter a noção desse contexto para você entender o porquê que Freud chama de doentes aqui. Então era um processo difícil, não apenas por se tratar de assuntos desagradáveis para os doentes, mas sobretudo porque eles realmente não se lembravam e muitas vezes não faziam ideia da conexão causal entre o evento desencadeador e o fenômeno patológico, né? Então, esta primeira parte aqui, Freud está complementando, considerando o que a gente falou em cima, né? Ele estava investigando a histeria, quais eram os motivos, quais eram as ocorrências e que tipo de ocorrência tinha originado aquilo pela primeira vez. Então, é uma coisa difícil você descobrir isso, porque, primeiro, a gente está lidando com assuntos desagradáveis, né? Essas pessoas que estão sofrendo da histeria, geralmente o fato que originou são assuntos desagradáveis, e também porque muitas vezes elas não lembram. Então, não lembrando do que aconteceu, né? Posteriormente a gente vai falar sobre a questão de recalque e tal, mas hoje a gente já entende que o não lembrar seria o recalcamento, né? do conteúdo. Então, por não lembrar, né, fica muito difícil assim você criar essa conexão, né, porque o próprio paciente, o próprio analisante, ele não tinha ideia, né, do que seria ali. Qual seria a conexão de um evento que desencadeou aquilo, né, aquele fenômeno patológico. E ele ressalta ainda que geralmente era necessário hipnotizar, né, os pacientes, os doentes, e despertar durante a hipnose as lembranças do tempo em que o sintoma aparecera pela primeira vez. Então, o que é importante aqui, por exemplo? A gente entender nesse momento se havia uma discussão entre... Olha, tem alguma coisa no ser humano? Será que o ser humano tem uma segunda consciência, né? Então, o que Freud está basicamente falando aqui olha só, a gente precisa hipnotizar essas pessoas e só a partir da hipnose é que elas, na verdade, começam a ter as lembranças de alguns eventos que seriam possivelmente ali os eventos que desencadearam esses sintomas, tá? Então aqui eles ainda estão descobrindo o que é isso, que fenômeno é esse, né? Que eles chamavam de histeria e tal. Então ele continua dizendo, percebe-se que na histeria traumática foi o acidente que provocou a síndrome. Porque já se tinha, deixa eu abrir um parênteses aqui, já se tinha percebido, por exemplo, um tipo de histeria que era, começava, digamos assim, se iniciava, se originava a partir de um evento que era traumático, geralmente um acidente, alguma coisa nesse sentido, né? Então, o que eles estavam chamando de histeria traumática. Percebe-se que na histeria traumática foi o acidente que provocou a síndrome. Então, você tem uma relação ali que é muito clara, né? Então, e a relação causal é igualmente visível nos ataques histéricos, quando as manifestações dos doentes, lembre-se paciente, permitem concluir que em cada acesso eles tornam a alucinar o mesmo evento que provocou o primeiro ataque. Então, o que ele está dizendo, olha, antes ele tinha dito que era uma coisa difícil, porque geralmente os pacientes não lembravam do fato que desencadeou aquele fenômeno patológico. Mas agora, o que ele está dizendo é, na histeria traumática a gente tem uma facilidade. Primeiro, porque a gente sabe exatamente que foi o acidente, né, que provocou aquilo.
E segundo, que geralmente quando tem a manifestação dessa patologia, entre aspas, né, desse sintoma, vamos colocar dessa forma, quando tem essa manifestação, o que geralmente a pessoa está manifestando é uma alucinação que tem a ver justamente com o momento do acidente. Então fica fácil para você criar essa conexão, né? essa conexão causal entre o sintoma e o fato desencadeador. Tá? Aqui neste caso é fácil, é isso que Freud coloca. Ele afirma que já havia correlacionado vários casos de histeria, no caso aqui nevralgias, por exemplo, né? A gente pode entender como certas dores, né? Anestesias, o fato da pessoa não sentir determinados membros e tal. Então, nevralgias, anestesias, contraturas, né? Paralisias, por exemplo, musculares de membros. Então, ele já havia correlacionado vários casos de histeria com o trauma ocasionador, tá? Ele faz questão de ressaltar isso com frequência, inclusive até porque ele está querendo validar. Porque, na verdade, é o seguinte, uma observação aqui que você precisa ter em mente. No prefácio, Freud deixa claro que muitas das pessoas que tinham sido analisadas eram pessoas que faziam parte de classes sociais abastadas, né, de classes sociais, digamos assim, no topo da pirâmide, que faziam parte de uma certa nobreza e que, por causa disso, eles precisaram, nesses textos, por exemplo, não divulgar várias coisas, várias características, várias nuances dos atendimentos, porque se eles divulgassem isso, provavelmente a pessoa conseguiria ser descoberta, tá? Então eram assuntos bem característicos que faziam com que o público que tivesse acesso àquele conteúdo pudesse relacionar quem seria possivelmente aquela pessoa, inclusive porque em vários desses conteúdos tinha a ver com questões sexuais. Então isso poderia comprometer casamentos, famílias e por aí vai, tá? Então, e aí, por causa disso, ele faz questão, inclusive, de revalidar essas descobertas, né, de várias formas. Ele fala, olha, eu já correlacionei vários casos de histeria, né, com o trauma ocasionador. Então, o que ele está dizendo eu percebo claramente aqui para mim que tem uma relação entre isso, tá? Ele diz ainda que, com muita frequência, são acontecimentos da infância que produziram um fenômeno patológico de maior ou menor gravidade por todos os anos subsequentes. Aqui a gente já tem Freud observando a questão da importância da infância. Diga-se de passagem, não é um assunto necessariamente psicanalítico, mas que se articula com a psicanálise com muita frequência, né? Esse conceito, por exemplo, de infância é um conceito recente ainda hoje e nesse período ainda mais. Era um conceito extremamente recente, tá? As crianças, obviamente, sempre existiram, porque, obviamente, né, ninguém nasce adulto, mas essa percepção do conceito de infância, da importância de que a criança tem as suas limitações, de que a criança não é um mini-adulto, de que a criança precisa de um tratamento adequado, se ela é recente hoje, nesse período, 1893, ela era ainda mais recente, tá? E isso faz com que a gente entenda, por exemplo, a importância de Freud ressaltar que, com muita frequência, vários acontecimentos da infância, um autor que você pode ler, que você pode buscar, inclusive até um livro, né, a História Social da Família, alguma coisa assim, é de Philippe Arrier, ele trata muito essa questão aqui. Tem alguns livros bem interessantes do ponto de vista sociológico, né, do Arrier, mas assim, esse é um conceito recente. Aí a gente entende por que Freud está ressaltando aqui, olha, foi na infância que aconteceu isso, tá? E isso dura por todos os anos subsequentes. Então, é uma forma dele chamar a atenção aqui, atenção para a infância, porque isso é sério, tá? Em algumas situações, essa relação é demasiadamente clara. Aí ele dá um exemplo de alguém que na refeição, por exemplo, a pessoa está comendo uma refeição e neste momento é tomado por um afeto doloroso. Sei lá, a pessoa está na refeição e acaba recebendo a notícia do falecimento de alguém, por exemplo, né? Então, a pessoa está naquela refeição e tem acesso, né? Ele é tomado por um afeto doloroso. Esse afeto é reprimido
provocando náusea e vômito que persiste por vários anos. Eis aí um vômito histérico. Isso aqui, gente, eu gosto de deixar claro que não é exatamente isso que está escrito lá não, tá? Tô falando que não é exatamente isso no sentido de que não é a reprodução exata da tradução, por exemplo, de Paulo César de Souza, ou nesse caso aqui de Laura Barreto. Não é a tradução. Se você pegar isso e você colocar lá no seu trabalho da faculdade, isso não é uma citação, tá? Aqui muitas vezes eu estou resumindo uma ideia que Freud muitas vezes até ele numa página só ou em metade de uma página ele trabalha essa ideia que eu estou resumindo, tá? Então ele fala sobre a questão do vômito histérico e ele fala que neste caso aqui, né, para citar como exemplo, né, porque em algumas situações a relação é muito clara entre o que foi que causou, qual é o fato, né, o agente causador daquilo e qual é o sintoma. Então nesse caso a pessoa está comendo, é tomada por um afeto doloroso, esse afeto é reprimido e aí isso provoca náusea, vômito. Este vômito persiste durante vários anos, toda vez que a pessoa, por exemplo, fica nervosa. Então ali seria um vômito histérico que fica relativamente fácil para você entender qual é a correlação, né? Porém, em outros casos, a conexão não é tão evidente assim, né? Há apenas uma conexão simbólica. Aqui está o grande desafio, por hora, né, que ele vai entender. Ele diz, por exemplo, uma pessoa que tem uma nevralgia, né, ela sente uma dor em determinado, sei lá, uma dor em determinada parte do corpo e tem uma questão simbólica por trás. Esta dor está associada a uma dor psíquica, né? Ou, por exemplo, um vômito que está associado a uma repugnância moral, né? Eu lembro, inclusive, até que eu estava vendo, inclusive, uma matéria sobre violência infantil, certa vez até passou no Fantástico e tal, e eu estava no domingo de noite assistindo essa matéria, né, de uma criança que havia perdido a vida por causa de foi até um caso, acho que foi o caso Henri Borel, né? E quando eu estava vendo, por exemplo, este caso, eu senti náusea, né, e tive que ir no banheiro vomitar. Então isso é, na verdade, uma questão simbólica, né? Um vômito porque você sente nojo do que fizeram com aquela criança, nojo do criminoso, por exemplo. Então isso é uma repugnância moral. E aí, neste caso, existe uma associação à conexão simbólica. Veja, ele está dizendo aqui sobre isso porque ele está querendo tratar de forma diferente quando ele trata sobre a questão da histeria traumática. Na histeria traumática acontece um acidente, então eu sei que ali tem um trauma, eu sei que é um acidente, inclusive até porque quando a pessoa apresenta um sintoma, esta pessoa vai reproduzir uma certa alucinação que nos faz entender que ela está, pelo menos a alucinação dela está levando ela para aquele momento do acidente. Agora, neste caso aqui, a gente tem uma questão simbólica por trás. Uma repugnância moral que a pessoa sente, e aí ela tem um vômito. Uma questão de uma dor psíquica muito grande, né? E ela sente uma nevralgia. Quer ver uma tradução disso aqui, com relação ao que a gente tem hoje na atualidade? Sintomas de fibromialgia. Se você pegar sintomas de fibromialgia, você vai perceber, né, que provavelmente aquela pessoa tem um certo enrijecimento na questão de perdoar alguém, ou enfim, uma dor psíquica muito grande, e aí a medicina fica se desdobrando para poder agir apenas no sintoma, quando na verdade a questão aqui é psíquica, né? E aí a questão da análise poderia resolver essa situação. Ainda há situações em que essas simbolizações são mais desafiadoras, como a hemianestesia. A hemianestesia seria o correspondente a você, por exemplo, sentir... você tem a perda de sensibilidade de pelo menos uma parte do corpo, não é do corpo todo, né? Pelo menos de uma parte, do lado esquerdo, por exemplo, sobe da mão esquerda, hemianestesia, né? Estreitamento do campo de visão, convulsões. Essas simbolizações, elas são muito mais difíceis, né? Essas situações são muito mais desafiadoras. Por exemplo, estreitamento do campo de visão. A gente pode citar o caso de Ana O, que tem aqui, inclusive até, que ela teve um problema de visão. Inclusive até porque depois se descobre que ela estava chorando, mas ela queria esconder aquele afeto porque o pai dela estava doente. E foi no momento que o pai dela pergunta a hora a ela, a que horas eram, né? E ela olha no relógio, e quando ela olha no relógio, ela tá cheia de lágrimas nos olhos, então ela vê o negócio meio distorcido, e aí ela fica com um problema na visão
porque é uma questão histérica, né? Mas é uma questão psicossomática, a gente consideraria hoje como psicossomática, né? Um estreitamento do campo de visão. Como correlacionar isso? Então, Freud vai dizer que essas situações são ainda mais desafiadoras. Essas correlações, Freud afirma, permitem apresentar a necessidade de estender o conceito de histeria traumática. Na neurose traumática, por exemplo, não é o ferimento a causa da doença, mas sim o afeto do pavor. Logo, o trauma psíquico. Aqui ele está questionando, será que a gente realmente precisa entender dessa forma o que vocês estão chamando de histeria traumática? Porque, na verdade, tudo que eu tenho observado, o que está tentando dizer Freud aqui, né? Eu estou parafraseando ele. Tudo que eu tenho observado aqui, por mais que seja, em algumas situações, as conexões elas sejam simbólicas, ou sejam de forma mais direta, mais clara, né? Mas ainda assim a gente está falando sempre de um afeto. Esse afeto é muito penoso e nós estamos consequentemente falando de um trauma psíquico, né? Então ele está questionando, por exemplo, essa diferença entre neurose traumática, histeria traumática e tal. Ele está questionando se realmente é necessário, né? Essa diferença dessa nomenclatura. Será que a gente não estaria falando da mesma coisa, né? Ele continua dizendo que a vivência de experiências relacionadas a afetos penosos, né, como por exemplo pavor, angústia, vergonha, etc., pode atuar como trauma, obviamente variando de acordo com a sensibilidade da pessoa afetada. Então, por exemplo, se você estiver passando por uma situação, essa situação lhe proporcionar determinada vivência de afeto, e este afeto ele for penoso, em algumas situações, né, ele vai atuar como um trauma. Daqui a pouco a gente vai ver como isso se correlaciona com a questão da abreação, né, com a questão da pessoa encontrar um espaço de abreação e como a clínica psicanalítica, o setting psicanalítico pode justamente ser esse espaço de abreação, tá? Mas ele vai falar isso, inclusive vai trabalhar no capítulo 2, na parte 2, na verdade, então a gente vai trabalhar isso na próxima aula, mas só tô soltando um spoiler aqui para você entender como as coisas vão se correlacionar aqui no texto de Freud também. Também ocorre que vários traumas parciais agrupam-se entre si e formam um efeito traumático. Isso ocorre na histeria comum. Isso aí é uma questão interessante, porque às vezes a gente acha, por exemplo, que um sintoma ele só está relacionado a um evento. E na verdade a gente pode estar falando de vários eventos que se repetem, eles se repetem do ponto de vista simbólico, sabe? A pessoa já passou por várias situações onde ela se sentiu desprezada. Aí tem uma situação específica em que esse desprezo talvez tenha sido sentido de uma forma mais densa. E a partir disso a pessoa desenvolve. Mas não necessariamente significa que aquele evento ele seria necessariamente o único evento em que fez com que a pessoa desenvolvesse aquilo. Né? Talvez ela já tenha passado por experiências onde simbolicamente tenha sido muito parecido o que aconteceu atrás, né? O que aconteceu antes daquele evento que seria o considerado como principal. Então alguns traumas parciais eles podem se agrupar entre si e provocar um efeito traumático. Isso Freud já dizia em 1893. Freud diz que o trauma age como um corpo estranho, pois mesmo tempos depois de sua penetração, age no presente. Coisa interessante aqui para a gente entender. Eu não sei se você já tem, eu não tenho, mas eu não sei se você tem, por exemplo, algum parafuso no corpo, né? Você quebrou alguma parte do seu corpo, algum osso, alguma estrutura óssea em que precisou colocar um parafuso, alguma coisa assim. Tem pessoas que dizem que em tempo de frio, por exemplo, parece que dói. Eu não sei exatamente como é, mas assim, se tiver um corpo estranho, né, algum tipo de corpo estranho no seu corpo, você vai sentir, né, mesmo depois de muito tempo, você vai sentir que ele está lá, porque ele vai se manifestar de alguma forma. Ele está fazendo uma analogia aqui, porque Freud, inclusive, é neurologista, né? Então ele vem da medicina. Ele está fazendo aqui uma analogia com essa questão da medicina. E ele está dizendo que isso age no presente, muito tempo depois. Por isso, inclusive, né, que a gente precisa entender que o inconsciente ele é atemporal.
Porque se está gritando e se está recalcado no inconsciente, nós estamos falando do presente, ainda que tenha acontecido há 30, 40, 50 anos atrás. Então é interessante observar isso, porque muita gente fala assim, a psicanálise lida muito com a questão do passado. Sim e não, tá? Se a gente estiver falando de inconsciente, a psicanálise lida com o presente, porque aquele sofrimento ainda é presente na pessoa, mas age no passado do ponto de vista linear, temporal, né, cartesiano, enfim. Aquilo que Heidegger, por exemplo, né, chamaria de metafísica, né, e a crítica de Heidegger em cima disso aí. Então, do ponto de vista metafísico, né, a gente pode entender que a psicanálise trata do passado. Do ponto de vista metapsicológico, a gente pode entender que o passado não existe, porque se está lhe afetando hoje, nós estamos falando do presente, ainda que tenha acontecido há 50 anos atrás. Afirma que, em suas descobertas, cada sintoma desaparecia imediatamente assim que o evento traumatizante era avivado. Lembre-se disso aqui, eu não estou falando de relembrado, nem Freud fala sobre relembrado simplesmente, tá? Assim que o evento traumatizante era avivado com afeto. Esse afeto, porém, era transformado em palavras, eliminando assim os sintomas. Freud salienta que recordar sem afeto é quase sempre ineficaz. Aqui está justamente uma questão do porquê que a análise às vezes demora tanto e às vezes não funciona. Não só a análise, como outras abordagens psicoterapêuticas, muitas vezes não resolvem para algumas pessoas. Porque o fato não é você relembrar. Relembrar é uma questão cognitiva, a gente pode entender. O fato é você relembrar e vivenciar aquilo com afeto. E aí, neste caso, é que é o grande desafio. A pessoa encontrar um espaço, encontrar-se numa situação confortável para conseguir vivenciar aquele afeto novamente. E são afetos extremamente dolorosos, né? Senão, obviamente, não precisariam ser recalcados. Então, neste caso aqui, Freud salienta isso muito bem. Até coloquei uma frase dessa lá no Instagram, né? Se você está acompanhando a gente lá no Instagram, você percebe que eu tenho citado muito frases que tem a ver com esse texto, né? Sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos. E Freud finaliza essa primeira parte com uma frase que ficou extremamente famosa, né? Uma das principais frases de Freud, que é: o histérico sofre de reminiscências. O histérico sofre de lembranças. Lembranças que, na verdade, muitas vezes ele não sabe que tem, porque ele se esquece, mas a lembrança ainda está lá no inconsciente. Ele ainda não está falando isso com clareza, mas eu estou articulando as ideias aqui para ficar mais didático para quem está conhecendo a psicanálise agora, tá? Então, no caso, aqui nesse texto que Freud fala essa frase famosa: o histérico sofre de reminiscências. Então, eu queria agradecer a você que chegou até aqui agora. Lembre-se, se não faz parte da nossa área de membros, tem um link aqui abaixo, tá? E você teria acesso ali a todas as mapas mentais do nosso canal, junto com e-books, né? Que aos poucos a gente está editando esses e-books e tal. Então, o acesso é vitalício, né? E toda aula que tiver na frente, você vai ter acesso. Você vai estar fazendo parte da área de membros, né, do grupo de membros, e você vai ter, obviamente, acesso. Agora eu vou me preparar para poder organizar essa parte 2, a parte 3, a parte 4 e a parte 5. Nós vamos ter 4 aulas, porque a parte, se não me engano, 3 ou 4, ela é bem pequena, então nós vamos ter 4 aulas e você vai sair daqui entendendo absolutamente tudo que Freud falou nesse texto sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos em 1893. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e eu te vejo no próximo vídeo.